Ora, hein? Esse é o nosso podcast Conexão Cidadã. Bom dia eternamente. Eu digo bom dia eternamente porque para quem tá de manhã, para quem vai assistir à tarde, para quem vai assistir à noite. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Todas e todes. Ontem o Maurício Correia, na televisão, se admirou porque eu falei bom dia para todos, todas e todes. Ah, tem todes agora? Eu digo, tem, mas pessoal, a gente tem que evoluir de acordo com os acontecimentos. Então, eu estou aqui com 3 convidados para a gente focar um tema muito interessante, retornando da semana passada o nosso amigo Dr. Yuri Melo. E aí, Dr. Yuri, tranquilo? Tranquilo, é um prazer muito grande estar com todos aqui novamente. Um bom dia a todos e todas, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Muito obrigado aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Nossos participantes. E esperamos que tenhamos hoje aqui um ótimo debate. Parece-me que voltado hoje especificamente também, né? A área política, mas também a questão da pessoa com deficiência, né? Sim. Vamos agora trazer a professora Jaqueline, eu não sei o sobrenome, mas é a professora Jaqueline. Bom dia, seu Antônio Leitão. Obrigada por ter me convidado para eu trazer a situação do meu filho, né? Pois é, e agora um amigo de várias datas também, igual o Dr. Yuri, chamado Luiz Otávio da Rocha Neto, que é vice-presidente da FEComércio. Tavinho, tudo tranquilo? Bom dia, professor Antônio Leitão, a todos aqui. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão necessário, tão urgente, que é o atendimento àqueles que têm necessidade de medicação ou de tratamento. Parabéns por trazer à tona esse tema tão importante e tão necessário. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Stephanie. Ela não está aqui não, senhor. Ela está no 7 não. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Cabecinha. Pois é, estamos aí todo mundo junto, trabalhando para que o nosso programa, o nosso trabalho seja da melhor maneira possível. Você não tocou porque, pessoal, fazer o quê? Mas eu quero aqui, antes de mais nada, falar uma coisa muito interessante para vocês. Fazer uma coisa muito interessante para vocês. O nosso país é um país o país dos subsídios, o país das desonerações, desde a classe A até a classe E, todo mundo quer, inclusive até vendo hoje, o pessoal, em vez de fazer investimentos, de fazer investimento, trabalha com atualmente chamam bets, que são apostas virtuais, e por causa dessas apostas virtuais, muitas vezes, os resultados dos jogos são combinados. Jogo de futebol, por exemplo, até nessa copinha de São Paulo, que acabou de acabar, tinha lá um esquema para fazer, para combinar resultados de partida. Então, ou seja, vamos ganhar dinheiro na moleza. E, diante dessa brincadeira toda, e dos roubos também que acontecem em vários sentidos, pessoal, o que é necessário fazer realmente não faz. Por exemplo, o caso do Isaac Bruno, que é uma criança que deve estar com 13, 14 anos, ele tem uma doença rara, que a mãe dele vai falar o nome, que o nome é bem complicado, mas o fato é que o tratamento é caro e a medicação também é cara e o plano de saúde ou o governo, ninguém quer pagar. Quer dizer, como é que esse menino vai ser curado se não houver realmente o cumprimento da lei que concede às pessoas a famosa cidadania? Então,
Vamos começar pela Jaqueline, depois a gente continua com o Yuri e o Tavinho falando sobre o assunto, porque o Tavinho é da FEComércio, da área empresarial, e o doutor Yuri da área advocatícia, do direito. Então, vamos começar pela Jaqueline. Jaqueline, fale um pouco, claro que você vai falar muito mais, mas, em princípio, fale um pouco sobre o nome da doença, o que provocou e coisas do tipo. Sou mãe do Isaac, né? O Isaac foi diagnosticado aos 10 anos com adrenoleucodistrofia. É uma doença genética, neurológica, degenerativa, e que ela precisava ter sido feito um diagnóstico precoce para impedir o avanço da doença. O Isaac foi diagnosticado tardiamente, porque essa doença não é inclusa no teste do pezinho, então ele viveu até os 10 anos sem sintomas nenhum, como uma criança normal. E recebemos esse diagnóstico de surpresa e fomos informados que a doença ela avança muito rápido, levando a criança num estado vegetativo de maneira muito rápida. E hoje o Isaac, aqui, pelo plano de saúde, ele tem um cuidado paliativo, mas a gente descobriu que tem um tratamento que pode parar a evolução da doença, que restaurou a visão do Isaac, ele recuperou, ele fez 2 ciclos desse tratamento, só que o tratamento é na Itália e o plano de saúde não arca, nós não temos apoio nenhum. O apoio que eu consegui foi através das redes sociais, e eu queria esclarecer que eu sempre peço ajuda no meu Pix, mas eu não quero dinheiro na minha conta. Eu quero o tratamento do meu filho. Então, se o plano de saúde arcar com o tratamento, é desnecessário fazer campanha. Eu faço campanha pedindo Pix para o tratamento, mas o meu objetivo não é ter dinheiro na conta. É só garantir o tratamento do meu filho. Meu amigo doutor Yuri Gagarello, como é que a gente faz para fazer o governo ou o plano de saúde arcar, cumprir a legislação ao pé da letra? Primeiro que a pessoa com deficiência está sob a égide do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi conquistado a duras penas aqui no Brasil. É uma lei muito boa, que é a Lei 13.146. Ela é advinda especificamente da Convenção da ONU de 2009, e lá estabelece todos os direitos da pessoa com deficiência, mormente a questão de assistencial. A minha primeira crítica aqui nessa manhã de debates é com relação aos planos de saúde, todos, não vou tirar nenhum aqui da discussão. Eles aplicaram agora recentemente um aumento em média de 25% sobre os planos de saúde, não só os planos individuais, coletivos, como aqueles planos também que são através de pessoa jurídica, né? Que você entra no plano de pessoa jurídica, faz um plano de saúde através de um CNPJ, aí começa num valor X, quando você menos espera, o plano aumenta 50%, 60% num prazo de 1 ano. Então, quer dizer, na verdade, é mais 171 do que efetivamente fornecer um serviço mais em conta. Só um detalhe, Isaac, nós começamos pagando 860 a parcela dele, e em 1 ano e meio já está em 1.490. Pois é, então isso aí aumenta quase 100%. Então, eles têm essa técnica. Eu quero lembrar que no ano de 2023, os planos de saúde aqui no Brasil tiveram um faturamento líquido de aproximadamente 5 bilhões de reais. Então, assim, dá dinheiro? Claro que dá dinheiro, né? É um negócio justo como qualquer outro negócio mas a questão é que a saúde do brasileiro é explorada nesse sentido, ou seja, nós temos uma saúde, não é retórica isso, né? Porque todo programa que a gente vai, a gente acaba sempre reclamando e nada acontece. Não por conta da minha reclamação, mas por conta do sistema institucional que adotou como políticas preventivas e ostensivas na área de saúde aqui no Brasil, que simplesmente não servem para quase absolutamente nada. As pessoas, estamos em 2024,
As pessoas continuam morrendo na fila do hospital, continuam sem leitos, as pessoas continuam com os mesmos problemas de 50, 60, 70 anos atrás, quando nós não tínhamos aí o INPS e outros sistemas de saúde, onde as casas de misericórdia naquele tempo, década de 20 e 30, que fornecia a saúde aqui para o Brasil, né? Então era assim que as coisas funcionavam. Então parece que a gente avançou muito pouco nesse sistema e eu não consigo compreender isso, porque são bilhões e bilhões de reais que são vinculados por parte do orçamento público a esse sistema de saúde que não funciona. As pessoas tentam ir para os planos de saúde, não conseguem, porque ficam esses patamares de valor que a gente coloca aqui. E os planos ainda colocam uma série de barreiras de não quererem ofertar certos tratamentos. Tem que ser, você paga um plano caro, como a professora Jaqueline falou aqui, R$ 1.400, foi de R$ 800 para R$ 1.400 em mais ou menos um ano e meio, e ainda não quer ofertar nada. Quer dizer, os tratamentos que efetivamente precisam ser ofertados não são feitos. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque chega a época da eleição, as eleições mesmo, né? As eleições partidárias. Aí junta aquele monte de candidato lá, vereador, a prefeito, a deputado, a senador, a presidente de república, independente de quem seja, não importa que ideologia. A nossa ideologia que estamos discutindo aqui é a ideologia da saúde, da vida. E aí junta aquele monte de gente lá, promete um monte de coisa e tal, e a gente observa recentemente que no orçamento público, ao invés de aumentar o dinheiro, por exemplo, para a área de saúde, aumentou o dinheiro para as campanhas políticas para esse ano. Elas foram de 900 milhões de reais para quase 5 bilhões de reais. Não poderia pegar esse dinheiro e aplicar na saúde, comprar remédio para tratamento? Só te colocar uma coisa. Com as emendas que vão ter que mandar, que o governo federal vai ser obrigado a mandar para os estados para ser jogado no lixo lá, dizendo que é para construir alguma coisa, foi para mais de 8 bilhões. Mais de 8, né? É. Aí enfim, a gente vive hoje essa tragédia no Brasil, é uma tragédia, viu, professora Jaqueline, que, a meu ver, em função das pesquisas e estudos que fazemos todos os dias, para acompanhar a dinâmica disso, não tem nenhuma visão de melhora no horizonte. Aí eu queria aproveitar aqui, professor Leitão, o gancho e trazer aqui um questionamento aqui para o professor, ou para o professor Tavinho, aqui da Federação de Comércio. Eu sou muito acostumado a usar esses pronomes, doutor, professor, então vamos botar aqui o professor Tavinho, aqui, que representa a Federação, é o vice-presidente da Federação de Comércio aqui do Distrito Federal, e dizer o seguinte: o senhor, qual a sua visão sobre isso? Nós teremos um bom horizonte aí pela frente, um mau, ou continua do mesmo jeito? O que o senhor acha desse quadro da saúde brasileira de uma forma geral, tanto a privada quanto a pública? Bom, eu infelizmente eu não tenho uma boa visão com isso. Também sofro com plano de saúde, também tenho esse tipo de problema, não tão grave quanto o da professora Jaqueline, mas também tenho diversas cirurgias que eu já fiz, e o plano de saúde sempre criando um pouco de caso. Infelizmente, é a forma como eles trabalham, a forma como eles nos conduzem, e a gente está na mão deles, porque o serviço público, infelizmente, ele está longe de ser, muito longe de ser razoável, e o que nós temos de razoável é o serviço médico privado, bancado pelos planos de saúde, que tem que ser, porque nós pagamos caro por um plano de saúde, e não vejo, infelizmente não vejo. O que eu vejo, que eu estava conversando agora há pouco com a professora Jaqueline, o que eu vejo é a justiça. Acredito que a justiça possa ajudar muito, até nessa emergência que você tem de voltar com a criança para a Itália para poder continuar o tratamento. E eu confesso que não vejo outra forma, infelizmente, senão a justiça, porque se depender dos políticos, a gente está vendo aí, você acabou de colocar o quadro que eles estão trabalhando, que eles estão preocupados. Ninguém está preocupado se o plano de saúde está aumentando 5%, 10% ou 50%. Eles estão preocupados se o aumento deles está acontecendo. E
E a gente então tem que trabalhar, e eu, como brasileiro, acredito, e aí como empresário, com quem está encontrando, você até me perguntou, e tendo visto diversas ações, a justiça eu acho que é o melhor caminho. Infelizmente, é através dela que a gente tem que conseguir salvar um direito que você tem, né? O professor, eu gosto sempre de trazer aqui uma observação do filósofo Mangabeira Unger, e ele fala uma coisa interessante, quando ele analisa o quadro de política interna e externa brasileira, e vinculado muito ao aspecto da economia também, de uma forma geral, principalmente quando ele compara isso com a economia mundial. Ele fala uma coisa que, esses dias eu vi uma entrevista dele, eu achei muito interessante. Ele falou um ponto seguinte, que o Brasil, na grande verdade, é um país pobre. Ele falou assim, Yuri, o Brasil é um país pobre mesmo, não tem essa conversa. Mas algumas pessoas questionam, nós somos a 8ª economia do mundo, a 7ª economia do mundo, para alguns apenas. Sim. Ele colocou a ideia de que foi criada uma ficção em relação a essa questão de dizer que é a 8ª economia, que é para enganar os pobres do Brasil, que somos milhões, milhões e milhões. Por quê? O agronegócio e o setor industrial brasileiro, ele é que equilibra a nossa balança comercial entre dinheiro que entra e sai, é onde nós vendemos, ganhamos. Mas é um pequeno grupo só que é dono das fazendas, que faz esse negócio girar. Sim. Então, isso equilibra, segundo ele, as nossas contas internacionalmente, o que nos coloca num patamar de competição em relação à importação e exportação, em relação a outros países. Então, passa uma ideia interna que realmente nós somos um país de uma grande economia. Sim, somos de uma grande economia, mas para poucos, segundo a reflexão que ele fez. Porque a grande massa é exatamente isso aí que a professora Jaqueline e que o professor Tavinho nos traz aqui. Nós vivemos dentro de um sistema de pobreza quase que absoluta, porque nós não temos sistema de saúde, nós temos um sistema exploratório de planos de saúde, e exploratório em todo sentido. Nós temos uma carga tributária violentíssima, e que com essa nova reforma tributária, dependendo das alíquotas que forem colocadas lá, tudo bem, vai juntar os tributos. Não, legal, vai juntar os tributos. Mas qual vai ser a alíquota? Essa é a questão. Se você aumentar as alíquotas de cobrança ali, nós vamos ter a carga, já somos, né? Vai ter uma carga tributária para o setor empresarial que já sofre duramente aqui no Brasil, maior ainda. O que gera, por exemplo, desemprego, muito mais. As desonerações que vem por baixo dos panos diminui esse sofrimento deles mais do que tudo. Quem se arrebenta é o pobre meu. A gente, ao invés de ter isso, acho que o professor Tavinho, acho que como empresário, sabe melhor. Seria a questão de fortalecer a economia mesmo, né? Claro. Ao invés de você ter subsídios, essas coisas, de ficar não reonerar e tal. Tudo bem, pode até reonerar. Não estou dizendo que tem que reonerar, não. Mas desde que você tenha realmente um sistema tributário que seja justo, que permite com que a empresa trabalhe, que as coisas funcionem, mas nós não temos isso, né? E o gasto público também não vai dinheiro pelo ladrão, né? Não há nenhum aspecto de economia nos governos que acedem ao controle estatal brasileiro. Você pode ver, pode reparar nesses últimos 60, 50 anos para cá. Todo mundo que entra lá faz um verdadeiro cabidal de emprego lá, quer seja para cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão, e tudo é vinculado à política, a emendas, a políticas e tal. E a gente não vê as pontes acontecendo, vê uma ou outra coisinha, mas a grande massa que é prometida pelo governo, não importa que linha de governo seja, é sempre a mesma coisa. Eu vou dar só mais um exemplo, sei que eu estou falando muito aqui, mas aqui é um tema muito empolgante. Você pega o INSS. Ora, o INSS ele faz poupança com a miséria das pessoas. Poupança com as misérias das pessoas. Ou seja, tem mais de 1 milhão de pessoas que não fizeram a perícia. Tanto no governo Bolsonaro, quanto no governo Dilma, governo Temer, governo Lula. Todos os governos para cá, desses últimas décadas, né, não faz a perícia. Por quê? Porque é vantajoso você ir segurando as pessoas, porque você bota dinheiro em caixa e faz a aplicação no mercado desse dinheiro para ganhar dinheiro. Então você faz poupança pública com o dinheiro da miséria das pessoas, ou seja, a pessoa fica passando fome, não tem a assistência que a professora Jaqueline falou, mas em compensação onde o governo aplica esse dinheiro no mercado. Então, como é que a gente caminha?
se não há um comprometimento também do Estado em reduzir esses gastos ou aplicar melhor esses gastos. Eu não sei, realmente. Por outro lado, doutor Yuri, eu conheço um caso de uma família que, para a mulher receber BPC, o filho dela, que é cadeirante, recebe. Agora, a mulher, para poder receber, ela colocou 5 irmãos, com certeza sem perícia também, como incapazes. Agora, imagine só uma situação dessa. Para a mulher receber um BPC, ela colocou 5 irmãos como incapazes, ou seja, tudo bem que 3 tem realmente a situação, mas poderiam também até receber BPC, mas foram colocados como incapazes sem sequer fazer perícia. Como é que faz isso? É por isso que eu falo na história da aversão fiscal. Quer dizer, se houvesse fiscalização, isso não aconteceria. Eu vou passar essa pergunta para a professora Jaqueline. Professora Jaqueline, a senhora como professora, educadora, né, e tem um filho numa situação de deficiência física que foi descoberta tardiamente, qual a sua impressão sobre tudo que nós estamos falando aqui? Por exemplo, a senhora acha que temos alguma possibilidade no futuro de melhorar esse sistema de saúde brasileiro, tanto privado quanto público? A senhora que sente na pele isso, acha que é possível ou a gente está apenas sonhando aqui, construindo sonhos? Eu acredito, na minha realidade hoje é um sonho, porque Isaac, quando a gente mais precisou, nós não tivemos auxílio de nada. Como eu sou professora, né, do governo, GDF, então a gente não teve acesso ao BPC, a gente não teve acesso a nada, e mesmo com o meu salário comprometido com plano de saúde, porque eu queria dar uma assistência melhor para o Isaac, salário comprometido com terapias, com medicações, porque todo o meu intuito é em prolongar a vida dele com qualidade. Então, assim, me endividei bastante para tentar manter, mas auxílio, BPC... a gente não... Deixa eu te falar, você já entrou na justiça contra o plano de saúde para bancar esse tratamento dele? É por isso que eu trouxe o advogado aqui, rapaz. É porque eu acredito, sabe, Leitão? Eu acredito na justiça, eu tive já sucesso, uma cirurgia que eu ia fazer, que o plano não pagava metade dos procedimentos, e eu consegui rapidamente uma liminar, ganhei, fiz a cirurgia, não paguei nada, e depois também nem o plano de saúde foi atrás de querer alguma coisa comigo, entendeu? Eles dão como fatura paga. E é isso que eu ia perguntar, você já tentou a justiça e foi negado? Olha, nós vemos desde o início, assim, dos primeiros tratamentos que nós começamos, que foi o óleo de Lorenzo, tem um processo na justiça, né, que já foi negado várias vezes. Pela justiça? Pela justiça. E baseado em quê? Você sabe por quê? Eles dizem que não tem comprovação científica, só que a gente fez uma série de referências. Isaac deu resultados. O próprio Lorenzo foi um grande resultado da pesquisa do óleo de Lorenzo e a gente não conseguiu. O canabidiol está na justiça também. O Isaac, eu já venho bancando esse óleo de Lorenzo, o canabidiol desde o início do tratamento. E é um custo muito alto para mim. E tem que ter, que se não tiver, tem que ter. O Isaac, ele não pode ficar um dia sem o canabidiol, porque ele tem convulsões prolongadas, ele entra em estado convulsivo. Então, o canabidiol hoje é a vida dele. Então, eu mantenho a muito custo, graças, igual eu falo, ao apoio que eu venho pedindo, porque só o meu salário já está todo comprometido. E eu ainda pago a advogada para conseguir para mim na justiça. O Isaac hoje ele tem um home care que foi conseguido na justiça. Essa advogada conseguiu, porque quando a gente foi para casa, disseram que ele não tinha direito ao home care. E meu filho estava completamente acamado e eu preciso trabalhar, então eu preciso de um apoio. Entrei na justiça e a gente conseguiu o atendimento do home care 24 horas. Mas tem muitas questões que ainda precisa conseguir e a gente ainda não conseguiu. Com certeza. Otavinho, eu vou pedir ao Marcelo 2 minutos de intervalo, ele já sabe por quê, e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos com o podcast. Bora. Vamos voltar. Vortemos. Vortemos ou não vortemos? Vortemos, ok, gente? Vortemos, eu tive que justamente por conta de questões semelhantes, um troço chamado síndrome de Camas, mas não vou comentar nada aqui. Mas o fato é que a gente falando sobre o canabidiol, e o canabidiol é dificultado o acesso muito mais por preconceito. Porque é da maconha, aquela coisa toda, e aí porque na verdade quanto mais tráfico de drogas houver, melhor para as milícias, melhor para o tráfico, para o novo cangaço e por aí afora vai. Então, por isso, esse preconceito idiota onde entra a religião, entra não sei o quê, contra a droga, contra a prostituição, que na realidade, nesse caso, só atrapalha. Não sei, nesse caso, nem sei para que existe religião, mas o fato é que as pessoas precisam se desarmar, terem melhores conhecimentos, melhores esclarecimentos sobre a questão da utilidade, inclusive, porque, por exemplo, o remédio que eu tomo é droga. Tem efeito colateral, até eu causa os efeitos colaterais, digamos, do Dr. Yuri, dependendo da situação, do que se eu resolver jogar numa causa maluca, eu vou causar ele efeitos colaterais. Então, vacina e por aí afora vai. Então, vamos parar de preconceito, vamos parar e os governantes também tinham que trabalhar muito sério no sentido da fiscalização. Porque, digamos que eu libere o uso disso, daquilo, e fiscalize ao pé da letra que as coisas vão andar direitinho, sem problema nenhum. Mas o Brasil tem aversão à fiscalização. Tanto é que a palavra, muitas vezes, é até evitada. O pessoal coloca acompanhamento. Acompanhamento, coisa nenhuma. Acompanhamento digamos, que em virtude de determinadas situações, eu preciso de acompanhante o tempo todo. Então, é uma coisa totalmente diferente. Mas aí, Jaqueline, voltando com você, qual a situação do Isaac atualmente, nesse momento? O Isaac, ele encontra-se, né, em casa, sendo acompanhado pelo home care. Ele não fala, não anda, ele parou de sorrir. A nossa comunicação é através do olhar, piscando. Quando ele está bem, eu converso com ele, ele pisca. Quando ele não está bem, ele não pisca. Ele já sabia ler e escrever tudo? O Isaac, ele sempre foi muito inteligente. O hobby dele era ler gibi. Ele passava o dia todo lendo. O último livro que ele leu, ele estava na página 61 do livro Pequeno Príncipe. Sempre muito inteligente. Ele fazia as atividades físicas, amava futebol, nadava. Uma infância feliz. E hoje a gente vive, né, nessa espera da doença realmente estabilizar para a gente começar a reabilitar. Desculpa perguntar, como é que você conseguiu esse contato na Itália? Onde é que você descobriu que lá tinha esse tratamento? Desde que a gente recebeu o diagnóstico, eu venho estudando muito, eu converso com mães que também têm filhos com esse mesmo diagnóstico, e estudando no Brasil inteiro. É uma doença rara, o conhecimento, mas ela não é muito rara. Tem muitas crianças sofrendo de adrenoleucodistrofia no Brasil. Tanto que, assim que foi diagnosticado, eu entrei num grupo no WhatsApp que tem quase 200 mães, todos com filhos com adrenoleucodistrofia. E durante essas minhas pesquisas, estudando, eu encontrei uma mãe médica que também tem um filho com adrenoleucodistrofia, ela estuda bastante, e ela que me falou sobre os benefícios da REAC. E aí a gente foi buscar, e o Isaac já conseguiu fazer 2 ciclos, e que realmente, assim, no início, eu fui com a minha esperança de mãe, tentar parar. Só que hoje eu vi que realmente tem o suporte. Então a gente precisa oferecer para o Isaac
tudo que está disponível. Essa tecnologia existe. Essa esperança que tem lá na Itália, isso é particular? É do governo da Itália? Ela é de um instituto. Do instituto? É um de instituto. algum milionário que banca? É um médico, ele estuda esse tratamento desde criança e ele tem esse instituto, os estudos deles já são mais de 40 anos, que ele tem várias referências, é o Dr. Rinaldi Fontane, e é dele. Ele não pretende trazer a REAC regenerativa para o Brasil. Então, eu quero falar, por que isso não pode ser expandido? Se já existe uma tecnologia lá na Itália, isso não pode ser difundido no mundo afora? Porque, como você falou, você tem um grupo de 200 mães que sofrem com esse mesmo problema. Imagino que as 200 queiram fazer esse mesmo tratamento, né? Claro. Bem colocado. E não pode se trazer... Não tem ninguém aqui no Brasil, algum hospital, algum instituto de algum bilionário brasileiro que queira trazer essa tecnologia que tem lá na Itália para poder aplicar nessas centenas de crianças brasileiras que precisam? Bom, o que eu tenho visto até agora não tem médicos interessados. Assim, o Isaac, os médicos que acompanham ele aqui no Brasil, já deu caso perdido. Então, assim, ele tem essa tecnologia lá na Itália e aqui do Brasil eu não vejo ninguém estudando. Pois é, e o que os médicos daqui dizem sobre o tratamento de lá? Olha, ou seja, vamos botar que você conversou com um médico com a cabeça aberta, moderno, que que sabe e entende da importância que tem o canabidiol, o efeito que tem, que é fantástico, isso é comprovado. E engraçado que quem mais usa canabidiol, quem mais quer acesso ao canabidiol, são os pais. Pro filho. Fazem tudo. Se precisar, planta até um pé de maconha para poder tirar o óleo. Porque é pro filho e sabe o resultado que tem, principalmente as convulsões. Mas voltando aqui, se tem um tratamento na Itália, um protocolo que foi desenvolvido na Itália por um médico, imagino eu que seja referência na Itália, e que está dando certo, e está dando certo para o Isaac, por que a gente não consegue replicar esse tratamento aqui no Brasil? Olha, eu não consegui, assim, nenhum neuro brasileiro. Eu ainda não vi nenhum interessado em conhecer essa tecnologia. E custa quanto para você, cada vez que você vai lá? Cada vez, a gente vai a primeira vez, R$80 mil. A segunda vez a gente ganhou um desconto, saiu por R$70 mil. Você paga lá o tratamento lá? Para esse dono do... Através das vaquinhas virtuais. Incluso tudo. Esses 80 mil que eu estou relatando foi com passagens, hospedagens. O tratamento em si saiu em torno de 40 mil. É injetável? O que é? Ele é por rádios, ele veste um colete e conecta na máquina e ele é feito ali durante 48 horas. Essa médica que ela faz também no filho dela, explicando leigamente como funciona a REAC, ela falou, por exemplo, tem uma célula que está no meio de um frio. O frio é a doença, não vai parar. Mas a REAC vai ajudar a célula a se adaptar ao frio, para prolongar, assim, a vida, amenizar o sofrimento. Então não seria na prática a cura. Com vários ciclos, a intenção é restaurar. E existe já pessoas que tiveram a mesma situação do seu filho e que fizeram esse tratamento lá na Itália e que deu certo e que hoje estão, sei lá, estão falando, estão tendo uma vida razoável? Que eu vi, tem pessoas com doenças degenerativas no geral. A adrenoleucodistrofia, o Isaac é o primeiro que eu saiba, né? Mas, igual eu falei, assim como a gente foi os primeiros ciclos, era uma esperança. Só que eu vi o resultado. Com a medicação que a neuro passa, com o tratamento que é feito no paliativo aqui no Brasil, o Isaac não teria melhorado, porque a doença só espera o pior. Ela é degenerativa. Era já para ele estar no estado vegetativo. E o meu filho hoje, ele não está no vegetativo. Desculpa, essa médica que é mãe de um menino na mesma situação, ela mora onde?
Minas. A gente pode fazer uma entrevista via virtual com ela também, conversar, porque essa doença, até onde eu saiba, ela é motivada pelo, vamos dizer, um defeito no cromossomo X. Sim. Então, automaticamente, o Tavinho e Yuri, como a pergunta que o Tavinho fez foi perfeitamente pertinente, mas aí, Tavinho, o povo latino, ele é extremamente monopolista e egoísta, vamos assim dizer. Então, para o cara, ele não está preocupado, na verdade, com a saúde da pessoa, ele está preocupado em ganhar dinheiro. Então, e aquela coisa, eu faço, igual no tempo do governo Arruda, eu vou fazer, eu sou capaz. Então, nessa brincadeira toda, para o cara querer que haja franquias no mundo inteiro tratando dessa doença, é um negócio que a gente fica pensando que... eu não sei se tem tantas pessoas assim no mundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem essa questão de propriedade, outras coisas mais, mas seria ideal que, já que se trata de um problema de saúde, que fosse que houvesse a possibilidade de expansão do tratamento para outros a metodologia para outros países. Professor, deixa eu só interromper aqui o professor Tavinho. Um dos pontos principais, professora Jaqueline, para que a justiça possa dar um parecer, e isso vale para todos os sistemas, para todas as ações judiciais que envolvem questões de doença efetivamente como a sua, é que o juiz, ele segue, isso é o ponto principal, ele segue o laudo. O juiz vai seguir o laudo do médico. Então, o médico é que vai determinar esse tratamento. Então, me parece que nós teríamos que ter um médico aqui no Brasil que conhecesse efetivamente esse tratamento. Mas o laudo do médico lá não valida? Aí eu entro naquela questão do direito internacional. Esse é o problema, né? Então, nós vamos ter que fazer uma tradução juramentada disso e verificar o que o juiz vai achar se concede esse tratamento ou não. Agora, seria importante, eu vou lhe falar com toda sinceridade, nós temos um médico aqui no Brasil, um profissional da área aqui do Brasil, para lhe dar um laudo, mesmo que seja baseado no laudo italiano. Aqui no Brasil, a máquina, que se chama a máquina Bene, que é onde faz... Essa mesma máquina que tem lá na Itália, ela tem aqui no Brasil. Vários médicos fizeram o curso com o Dr. Rinaldi e trouxeram a máquina para o Brasil. Só que essa máquina, ela tem vários protocolos. O protocolo regenerativo, que é o que ajuda realmente o Isaac a reconstruir a bainha de mielina, os neurônios, esse protocolo não chegou, mas a máquina já tem no Brasil. Então tem a máquina tem no Brasil. Foram 40 médicos que fizeram esse curso. Tem que achar cada esses um médicos. trouxe. Em Brasília não tem ninguém? Desses médicos? Tem a máquina. Aqui pode ser que tenha. Tem a máquina REAC, mas não tem o protocolo regenerativo. Tá, então, deixa eu... Precisa do laudo do médico, independentemente de ter o protocolo ou não. Mas esse médico que trabalha com essa máquina, ele pode... Imagina que sejam neurologistas, né? Eu acredito que é medicina no geral. Mas deve ser médico neuro. Neurocirurgião, essas coisas. O neurologista, ele, aqui em Brasília, se já tem a máquina, existe um protocolo que pode ser usado para essa máquina... pegar o laudo com ele. E esse médico que fez... Tem médico de Brasília que fez esse curso lá com ele lá em... Bom, em que eu conheço, não. Que eu conheço a médica em Minas. Essa doutora? É outra. É outra? É uma outra que fez. Então seria interessante conversar com ela. E por que não... Já que tem a máquina aqui, tem o médico que tem interesse, e por que não consegue fazer esse mesmo tratamento aqui? O doutor Rinaldi, que não passa o protocolo regenerativo. Olha, ele falou que ele não preso. pretende... Ele tinha que ser preso. O cara dele tem que ser preso. Não, mas ele vende a máquina e não quer passar. Mas é italiano. Não, tudo bem. Lá. Como é que a gente prende? Não, mas é um absurdo. Não, denuncia na Itália.
É um absurdo, Por isso porque que eu falei que exige todo um trabalho jurídico. Não é um trabalho jurídico só feito por um advogado Gente, aqui no Brasil. é um negócio, desculpa, é um negócio muito sério que eu venho chamando a atenção sempre. Tanto na vida é protocolo. Gente, protocolo é o embarreiramento, é o elemento principal da burocracia, porque a burocracia é andar para trás. E não adianta me vir dizer que a burocracia assegura a legalidade, não assegura coisa nenhuma. A burocracia é andar para trás, a própria palavra, a origem da palavra diz isso. E protocolo, que proto é início, e colo, já viu, é engavetamento. Então, automaticamente, mas tudo é protocolo, Pelo amor de Deus, vamos extinguir essas palavras do... Professor, envolve direito internacional. Então, assim, é complicado, sabe? Denuncia o cara na Itália. Aí é uma outra... Por isso que eu lhe falei para a senhora que exige o custo. Obviamente que isso não é uma coisa simples. Então, seria verificar a possibilidade, como o professor Antônio Leitão tem esse contato, um defensor público da União ou o Ministério Público mesmo, na área da pessoa com deficiência, que tiver esse interesse. Porque o que ocorre? Isso envolve toda uma sistemática de custos, né? E nós teríamos que explicar para o juiz, olha que coisa interessante, temos que explicar para o juiz como é esse protocolo, como funciona, se funciona... Rapaz, se esse cara vem de sentença, ele pode... já não é comigo, professor. Essa parte aí eu já não entro. O Isaac, tendo feito os 2 ciclos, eu tenho na mão provas que ele recuperou uma função que não era o esperado ainda. O professor, quando ele me falou, ele disse que nós iríamos parar a doença com pelo menos 4 ciclos. Eu vou dar um exemplo. E depois ele recuperaria alguma função. O Isaac fez 2 ciclos, a doença no Isaac não avançou mais, está estabilizada e ele recuperou a visão. Então, assim, para mim foi algo... eu fiquei maravilhada. Nós temos um caso aqui no Brasil razoavelmente recente, que é a fosfoetanolamina sintética. A fosfoetanolamina sintética é um remédio que foi produzido na Universidade de São Carlos e que, num primeiro momento, ela se apresentou como um remédio que resolveria boa parte de vários tipos de câncer. Por quê? Ela cria uma pigmentação onde está a célula cancerígena e as demais células boas identificam a célula cancerígena, eliminando essas células. É um trabalho experimental, foi realizado por um químico muito renomado no Brasil, e quando esse estudo começou a pegar o caminho popular ali em 2014, 2015, a primeira coisa que fizeram foi fuzilar esse tratamento. Levaram uma ação, as empresas de fármacos, as farmácias, levaram uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal e dizendo que era enrolação, que era fraude, que o professor químico que inventou, é conversa da cabeça dele, encheram com tanta linguiça que o Supremo proibiu a produção da fosfoetanolamina sintética no Brasil. Foi 6-4, ainda tivemos 4 ministros que foram favoráveis à liberação. Assim, é experimental, então deixa utilizar, não importa, vai lá que dá certo. A pessoa tem estado terminal, não, ele pode, é melhor vir qualquer coisa do que não vir nada. Então, ela foi proibida. Então, nós temos que verificar isso também, porque qual o interesse também da indústria de farmacologia em seguir um tratamento como esse? Quer dizer, quais seriam as políticas escusas que nós não temos acesso que iriam bloquear um tratamento como esse? Agora, para chegar nesse tratamento, nós precisamos de laudos. Isso aí não tem escapatória, porque, embora os laudos podem até não ser conclusivos. O laudo da médica, que o Isaac ele faz a REAC aqui no Brasil e ele faz a REAC lá. O laudo da médica que faz a REAC aqui, só que ela me falou, Jaqueline, esse protocolo que você está fazendo aqui com o Isaac não substitui o protocolo regenerativo. No laudo dela tem referências e fala... não é algo científico, não é experimental. Aí uma ação judicial é uma coisa realmente complicada, viu?
temos que dar entrada na ação e pedir a Deus que apareça um juiz, né, que seja afeto a esse tipo de Como eu situação. falo, eu sempre falo assim, gente, eu gosto de Não é falar simples, não. do Isaac. Porque quando a gente fala adrenoleucodistrofia, adrenoleucodistrofia não tem cura. Só que o Isaac, hoje, eu vejo ele bem melhor do que quando a doença começou a avançar. Então, eu vejo que o meu filho, ele recuperou a visão, ele se comunica, ele não está em estado vegetativo. Ontem a gente levou ele para a Vila Olímpica, ele jogou, ele brincou, da maneira dele. Então, eu ainda tenho muitos sonhos, muitos planos para o Isaac. E, assim, por enquanto, nada vai me fazer desistir desse tratamento, porque é algo que eu vi que ajudou ele. A senhora vai ter que ver isso mesmo Então, na justiça. assim, eu tô muito certa que temos que voltar. Claro. Temos que ir. Claro, sim. Tem Claro, que e tentar saiba todos que os recursos. não tem nada melhor para ajudar nessa cura do que a fé. E essa fé que você tem que carregar sempre, saber, e ele também ter fé de que ele vai conseguir passar essa fase e voltar a ter todo um relacionamento com a família. É a fé. Pode ter certeza, é a fé. A fé que move o mundo, mais do que, inclusive, que essas drogas todas que a gente está falando, remédios, que quer que seja, eu entendo que a sua fé, como mãe, e a dele, a família, vai conseguir, sim, ter grande... uma fé bem cientificada, no sentido de não acreditar. Por exemplo, só fazendo uma brincadeirinha, no 8 de janeiro de 2023, por exemplo, o pessoal quebrava quadros, não sei o quê, ali no Palácio Planalto, ou em qualquer lugar, e após quebrar com a barra de ferro, eles se ajoelhavam para rezar. Então, esse tipo de fé não é recomendável. Não é essa fé, não é essa fé, não. Mas, na verdade, essa fé, Tavinho, que eu estou te passando, é uma fé, é aquela coisa também de quando os portugueses chegaram no Brasil e esfregaram uma pedra na outra, e aí veio o fogo, aí eles tiveram medo do fogo, e a partir daí abriram as portas para os portugueses fazer com eles o que quiserem, aquela coisa toda. Então, é a história do medo do desconhecido, e nesse caso que eu estou falando do dia 8 de janeiro, é porque são chefes religiosos que por algum motivo, fazem as pessoas acreditar nas coisas. Então, você tem que ter fé, sim, mas tem que ter um pé também no chão, para que essa fé não ultrapasse os raios, vamos dizer, da ficção. Essa é a minha colocação. Eu tenho que ter fé, sim. Agora, sempre... A fé dela não é essa fé, nessa fé de religioso, é uma fé em Deus, sim, a fé de que vai dar certo, de que, infelizmente, ele teve todos os problemas, mas certamente, com todo o tratamento que ele vai encontrar na vida dele, ele é novo, você também jovem, e vão conseguir ainda ter esse tratamento. Até que um dia que esse italiano vai conseguir passar esse protocolo aqui para o Brasil e vai facilitar o tratamento. Eu acho que a diplomacia brasileira, esse é um caso de repente para Itamaraty, a diplomacia brasileira poderia entrar na história no sentido de, através da diplomacia da Itália, fazer com que esse médico tenha, vamos dizer, por isso... A gente não está nem falando para ele dar... Não, é vender, exatamente. Vende, é por isso que eu chamei esse programa de hoje, em vez de Conexão Cidadã, de Conexão Solidariedade. É porque o fato dele vender, ele já está sendo solidário. Então, agora, infelizmente, nós temos um mercado que regula tudo, funciona no caso de Libra, de Braille, de um monte de outras coisas voltadas para a pessoa com deficiência, e também em outras situações, é o mercado que governa tudo isso, e o mercado normalmente tem umas regras extremamente egoístas por parte de quem dirige, e isso é complicado, e a gente precisa se esclarecer melhor, como diz o nosso amigo Yuri, no sentido de se é que a urna eletrônica não tem problema,
se você votar certo, você vai estar votando na pessoa certa. Mas eu particularmente acho que a urna eletrônica tem problema. Mas tudo bem, vamos caminhar e tocar o barco. Mas, gente, nós já estamos perto do final. Eu queria só verificar. Alguém tem mais alguma pergunta, por enquanto, para a Jaqueline? Não, eu só quero terminar aqui minhas palavras finais. Eu lembrei aqui de Gilberto Gil, né? Anda com fé ao vô, que a fé não costuma falhar. Eu queria deixar isso aqui para você e desejar para você, Jaqueline, muita força na sua luta. É um caminho de desafios, mas eu acho que para você romper essas barreiras não tem outro jeito que não seja a questão, como o professor falou aqui, da diplomacia, da questão jurídica mesmo, laudos médicos. Eu acredito que nessa luta você vai chegar lá. Um prazer conhecê-lo e também o professor Tavinho. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês todos. Muito obrigado. E depois você vai trocar contato com todos eles, porque o diálogo é sério e precisa de apoio geral. Tavinho, por favor. Quero agradecer, Leitão, por esse momento. A gente está aqui dando luz a um grande problema que a Jaqueline tem com o Isaac, que eles têm um problema muito sério de saúde e que é necessário a colaboração do Estado, da população, as pessoas ajudarem na vaquinha que tem para você poder voltar à Itália. Vamos trabalhar, conte conosco para a gente poder te ajudar a tentar minimizar o seu problema. O Tavinho, rapidamente, eu conheço há muito tempo, igual eu conheço o Yuri, e os dois são duas pessoas extremamente humanistas e que realmente foi de propósito que eu os trouxe aqui para sentar com você, para conversar sobre isso. Agora, Jaqueline, por favor, a sua fala. Muito obrigada, Leitão. Muito obrigada, Tavinho. E muito obrigada, esqueci. Yuri. Por essa oportunidade de escutar, né, de se juntar a essa luta que eu tenho tido com o Isaac e agradecer a todos que estão assistindo, todos que têm acompanhado o Isaac e que de alguma maneira todo dia se levanta alguém para oferecer um apoio e a gente continuar lutando. Como é que é o Instagram? Todos pelo Isaac Bruno. Sim, eu peço que todos sigam, né, o Instagram do Isaac, todos pelo Isaac Bruno. E lá a gente coloca tudo o que tem sido feito. Aí eu coloco como o Isaac está, a rotina dele. Lá tem o Pix, tem a rifa que nós estamos fazendo. Tem uma rifa agora em fevereiro, é um Pix de R$500. Cada pontinho é R$5. E é dessa maneira que a gente está conseguindo proporcionar as coisas para o Isaac. A gente agradece aos 3 convidados e lamenta, mais uma vez, o dinheiro desperdiçado em obras faraônicas, em todos os sentidos, o dinheiro que os políticos ganham em cima das milícias e do tráfico e do novo cangaço, todo desperdiçado. Não dá para a gente pensar num país desse, que é pobre sim, porque a maioria da população é pobre, mas que aquele indivíduo que mora no campo, que não é ruralista, é obrigado a vir para a cidade sofrer. Então é lamentável a situação no Brasil e a gente pede que... vamos fazer contato com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para ver o que pode ser feito legalmente para ajudar nessa questão. E, se for o caso, vamos também conversar com o pessoal da área diplomática do Itamaraty para ver como é que faz também para trazer, porque nós não estamos aqui só por causa do Isaac. Nós estamos aqui por todos que têm o mesmo problema, para que a cura venha e os pais possam ver os seus filhos caminhando como todo mundo caminha. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até a próxima sexta-feira. Agora a HC Mídia está em novo endereço, na QI 3 do Lago Sul. Amplo estacionamento e conforto para você. Temos 2 espaços para conteúdo diversos. Um para podcast e videocasts e outro para entrevista e videoaula. Equipamento de última geração. HC Mídia.
Mídia inteligente. Fone 98222-0665.